Então, amados, o ápice dessa revelação especial é a revelação de Deus em Jesus Cristo. Essa é a parte mais importante, que todas essas manifestações de Deus no Velho Testamento, as revelações de Deus no Velho Testamento, a sua pessoa falando no Velho Testamento, fazendo as suas grandes obras, né? Tudo isso vai culminar para Cristo. Então você não pode ler a Bíblia sem considerar Cristo, porque Cristo está em todo o texto bíblico. Então, quando eu disse que a Bíblia é a história de Deus, aqui, isso é uma realidade. Está em todo o texto bíblico. Então a Bíblia diz aqui, em Gálatas 4:5, diz assim: mas vindo na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos. Então a revelação de Deus, o ápice dessa revelação, a revelação final de Deus é Jesus Cristo. Então Jesus é a pessoa importante em que você tem que ouvir. Você não tem que ouvir outro homem que pode aparecer depois para você ouvir. Não, Deus mandou falar. As seitas, elas usam outras pessoas, outras revelações, mas aquilo é mentira, porque a revelação finda em Cristo. O escritor de Hebreus, ele nos fala sobre isso, né? Que Deus havia falado de muitas maneiras aos homens, como nós vimos, né? E nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, a quem eu tenho que ouvir? A Cristo, ao que Jesus disse, porque Jesus é o Filho de Deus, porque Jesus é o Verbo encarnado, porque Jesus é a revelação final de Deus. Então Deus queria se revelar ao homem, e ele mandou Jesus, seu Filho, o Deus unigênito, e ele tomou a forma humana, como diz em João, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como de gente do Pai. Então essa revelação final, essa revelação especial, que mostra que eu posso amar a Deus através de Cristo, que Deus me ama, que mostra na palavra de Deus que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Deus é compassivo, que Deus tem compaixão, que Deus nos cuida de nós. E isso nós podemos ver através de Cristo. Através de Cristo, isso é o âmago dessa revelação especial. Então a Bíblia, ela é a revelação especial para trazer Cristo, tá certo? Nós temos também, dentro dessa revelação especial, o Pentecoste. Então nós precisamos incluir o Pentecoste. Nós não devemos recuar diante desse fato. O que aconteceu quando as línguas, como fogo, desceram sobre aquelas pessoas, era uma parte de toda a grande ação redentiva de Deus. Foi um ato vital no qual o Espírito Santo desceu sobre a igreja para realizar sua grande e gloriosa obra, a fim de aplicar a redenção que já havia sido consumada. Então, você e eu só podemos ter salvação através de Cristo. Então, concluindo, né? Então Deus falou aos homens, Deus se revelou aos homens, através das suas ações, manifestações, teofanias, sonhos, visões, milagres, prodígios. Então Deus ensinou acerca de si mesmo, diretamente, literalmente. Então ele falou com Adão, ele falou com Caim, ele falou com Noé, ele falou com Abraão, ele falou com Moisés e com todos os profetas, né? Então Deus revelou os seus segredos, porque ele era amigo de Deus, Abraão. Deus revelou a ele. Ele fez uma grande promessa a Abraão, e esta promessa iria se cumprir na pessoa de Cristo. Então Deus contou-lhe o segredo, né? O segredo que ele estava para fazer. Disse nosso Senhor: Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Então Jesus registra isso, fala isso, para mostrar que esse segredo Abraão já sabia, né? Então, amados, Deus também trouxe a lei. Dentro que Deus é usado a lei, o Moisés traz a lei para mostrar sobre a pessoa de Deus, sobre que ele é santo, sobre os seus princípios. Então Deus se revelou ao homem. O homem é indesculpável hoje.
O homem tem a revelação de Deus especial para ouvir a palavra de Deus, tá certo? Hoje você pode ler a Bíblia em qualquer versão, né, em qualquer língua. Então, tudo isso mostra a pessoa de Deus. Então, tudo isso mostra a revelação de Deus, mostra a pessoa dele. Então, o Novo Testamento completa essa revelação. Então, a verdade foi ministrada por Deus aos apóstolos através do Espírito Santo, mostrando que os apóstolos eram pessoas que Deus escolheu. Então, na Bíblia temos registro dos mais proeminentes atos redentores de Deus, mas temos também o comentário de Deus sobre esses atos, a exposição por Deus, a explicação de Deus sobre o caminho da salvação, tanto quanto a revelação do próprio caminho. Então a Bíblia alega que ela é, e tão somente ela tem a revelação e não há outra. Então, se Deus não se revelou, então não podemos conhecê-lo, mas ele se revelou na Bíblia. Então você só pode conhecer a Deus em Cristo, e a palavra de Deus é a revelação final. Então, a aplicação, amados, Deus se revelou para nós pela sua criação. Você deve contemplar as suas obras que ele fez. Exalte o Senhor pelos seus feitos. Segundo, mas ele se revelou especialmente pela Bíblia, com suas manifestações milagres, e como ápice dessa revelação na pessoa de Jesus Cristo. Então, amado, ame a sua palavra, ouça o Senhor Jesus, pois ele é a imagem do Deus invisível. Tenha comunhão com ele, adore, exalte o Deus Trino pela sua revelação a nós, pecadores. Até outro dia.